Olá, eu hoje vou conversar nesses nossos 10 minutos, um pouquinho mais às vezes, eu vou conversar com vocês a respeito da obsessão. E para isso eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, da parte 2ª, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que é sobre a intervenção dos espíritos. Eu vou ler a pergunta 479 e depois nós vamos conversar a respeito. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Eu achei essa pergunta bastante interessante. A gente às vezes precisa ler e reler várias vezes, né, o Livro dos Espíritos para encontrar essas explicações. Bom, para todos os que já frequentaram algum trabalho num centro espírita, algum trabalho espiritual num centro espírita, alguma sala de trabalho de desobsessão, vocês sabem como funciona, né? A pessoa que está obsediada, ela vai receber um tratamento, um atendimento do centro espírita, onde os médiuns ali vão trabalhar com aquele espírito que é o obsessor e encaminhar esse espírito para a espiritualidade, né? Desfazer essa conexão. Mas, como a resposta do Livro dos Espíritos nos alerta, o que está sendo obsidiado, a pessoa que está sendo obsidiada pelo espírito desencarnado, ela precisa fazer a parte dela, porque o obsessor e o obsidiado, eles se atraem por sintonia vibratória, né? Por sintonia vibratória, por sintonia espiritual. Então, se a pessoa é atendida no centro espírita, é desligado ali a conexão com o espírito, aí a pessoa vai para casa e a pessoa fica naquela mesma coisa, naquele mesmo círculo vicioso de pensamentos e de atitudes. Aquele espírito que foi trabalhado, que foi levado, que foi conduzido para a espiritualidade, ele retorna, se não é ele, é outro. Então, não basta correr no centro espírita, pedir atendimento, pedir passe isolado, passe magnético, fazer a desobsessão e continuar agindo da mesma forma. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo um vídeo que eu fiz falando especificamente sobre a atração dos espíritos, né? Como acontece essa sintonia, essa atração dos semelhantes dos espíritos. Então, eu vou deixar ali, vocês aproveitem e deem uma olhada, porque vai complementar esse assunto de hoje. Na verdade, a obsessão, ela não acontece sozinha, ela não existe, ela não cai assim, ó, pobre daquela pessoa que está sendo obsediada. Não é isso. É um processo de afinidade que aconteceu de um encarnado com um desencarnado. Ou, e aí entra uma coisa bastante interessante, nós sabemos, no Livro dos Espíritos isso ainda não está completamente dito de forma bastante clara, mas já deixa a entender, né, que todos nós nos influenciamos, todos, encarnados, co-encarnados, encarnados e desencarnados, desencarnados com desencarnados, nós somos espíritos, né, com corpo ou sem corpo, nós somos espíritos e todos nós nos influenciamos, né, temos poder de influenciarmos uns aos outros. E a obsessão, muitas vezes, ela acontece de encarnado para encarnado, né? De encarnado para desencarnado. E agora eu vou contar para vocês aqui, bem rapidamente, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, um caso que eu presenciei, porque durante muitos anos da minha vida de trabalhadora espiritual em centro espírita, eu trabalhei nas salas de desobsessão. Nós falávamos
que nós ficávamos na corrente, que eram as pessoas que ficavam ali dando sustentação, né? Ou seja, nós estávamos ali doando os nossos fluidos espirituais para que aqueles atendimentos pudessem acontecer. E eu estava ali, eu ficava ali e eu prestava muita atenção, porque eu sempre fui de estudar, sempre fui de ter os grupos de estudo, e aquilo servia de muita base, né, para me levar para os grupos de estudo. Entrou uma senhora, muito assim, zangada e tal, dizendo que ela estava. Daí ela já começou a falar. Normalmente as pessoas já contam a sua história antes no atendimento fraterno e tal, mas ela já entrou ali falando que o falecido marido dela estava obsidiando ela e não deixava a vida dela ir para frente, que ele era isso, que ele era aquilo, começou a xingar o falecido. Bom, nós fizemos ali o início do trabalho e tal, o dirigente do trabalho convocou o falecido e o espírito do falecido, que era tido pela viúva como o seu obsessor, ele aparece ali, ele não aparece, evidentemente, alguns médiuns clarividentes viram, eu não vejo, eu não tenho essa mediunidade, mas ele se fez presente ali e a médium que estava falando por ele começou a chorar e ela dizia, a médium, né, dizia, mas era o espírito que estava falando, por favor, me livrem dessa mulher. Me livre, ela não me deixa em paz desde que eu faleci, desde que eu morri. Eu não consigo sair de perto dela. Olha que relação doentia que tinha esse casal. A viúva estava obsidiando o espírito desencarnado do marido. E dizia, e saía toda se fazendo de vítima, dizendo que ele que estava a obsidiando. Então, daí a médium clarividente disse assim, gente, depois no final foi muito engraçado, porque a senhora saiu da sala, nós só nos olhávamos assim, perplexos, porque foi um caso muito pitoresco, que eu acho que muitos médiums ali, muito antigos, não tinham presenciado. Foi realmente uma coisa bem curiosa. Mas a médium clarividente disse assim, gente, quando os socorristas, porque cada trabalho tem os espíritos desencarnados que fazem parte desse trabalho, que para levar, para atender o espírito obsessor, no caso, que quando os socorristas se fizeram presentes na sala, o espírito do falecido, né, que estava sendo, digamos assim, aprisionado pela viúva, ele pulou nos braços do socorrista, implorando, me levem daqui, pelo amor de Deus, e saiu feliz da vida. Primeiro caso, então, que o obsessor, dito obsessor, saiu feliz da vida porque foi desligado da pessoa que se achava obsidiada. Eu lembro sempre dessa história, porque essa história é bastante elucidativa. Muitas vezes, nós, encarnados, podemos obsidiar um outro encarnado. Por isso que ideia fixa, nunca fiquem com ideia fixa em cima de alguém ou em cima de um desencarnado, de uma pessoa que faleceu. Não fiquem. Isso cria um laço que muitas vezes se torna doentio, né? Então, nós podemos ser obsidiados por encarnados, por desencarnados, e muitas vezes algumas pessoas ainda conseguem se auto-obsidiar, né? Que é aquela coisa de tu criar para ti mesmo armadilhas espirituais, né? Que vão te gerando toda uma situação, né? Que aparentemente parece que não tem saída. Então, quando a gente começar a sentir que tá com ideia fixa em alguma coisa, puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão, começa a arejar a cabeça, começa a tentar desviar, porque isso não é saudável para ninguém, nem para quem emite esses pensamentos, nem para a pessoa, né, que está sendo, digamos assim, a vítima desses pensamentos. Então, a gente não deve centralizar as nossas atenções, porque isso gera laços que depois acabam numa obsessão,
né? E as obsessões precisam ser tratadas dentro de um centro espírita, né? Precisam ser feitas, precisam ser desmanchados esses laços, a pessoa entra em desequilíbrio espiritual, então a gente não precisa, né, permitir que se caia o nível dessa forma, né? A oração, como nós vimos ali na resposta, a oração sempre é positiva. Eu já coloquei aqui várias vezes, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu consigo meditar, eu consigo me entregar de corpo e alma a pensamentos construtivos, meditando agora, por exemplo, nesse momento de pandemia. Todos os dias, às 9 horas da noite, eu entro em meditação, junto com milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, de todas as religiões, pedindo pelas vítimas da pandemia, pelos que desencarnaram, pelos que ainda lutam pela vida, pelos profissionais da saúde. Daí a minha lista é imensa. Daí a minha lista é imensa. Eu fico quase meia hora nesse processo, né? Então é uma forma de fazer uma doação espiritual. Eu não estou ali rezando, eu estou em meditação, eu estou tentando uma comunhão e eu acho que cada um faz do jeito que consegue, cada um faz do seu modo. Esse é o fundamento, né? Porque nós somos diferentes. E a respeito da obsessão, hoje eu fico por aqui, eu vou fazer um outro vídeo, porque é um assunto bastante longo, e eu acho que a gente consegue, daqui a pouco eu vou ter uma playlist só de obsessão. Muito obrigado. Por favor, se gostaram, curtam o vídeo. Se não gostaram, coloquem lá o negativo também, isso ajuda bastante. Comentem, coloquem as suas observações. Hoje está extremamente quente aqui, nós estamos no inverno completamente fora do normal. Mas eu peço então que vocês, quem puder comentar, deixar seus comentários, porque o canal precisa desse tipo de interação, para que a gente consiga subir, né, na página lá inicial do Google, e para que os vídeos sejam então mostrados para as pessoas, porque afinal de contas esse trabalho é um trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e nós precisamos preencher esse espaço, né, de espíritas progressistas que se preocupam com a parte do estudo, com a parte da teoria, para desvendar e tirar mitos e mistificações. É isso. Fiquem todos e todas muito bem. Até a próxima.